Na natureza, tudo tem um propósito, tem um motivo para ser o que é. Os animais, por exemplo, cumprem esse propósito de forma automática. Uma abelha não precisa de instruções para fabricar o mel, nem o beija-flor de manual para construir o seu ninho. Tudo para eles já está escrito. Conosco é bem diferente. Enquanto seres humanos precisamos, através da nossa consciência, descobrir qual é o propósito. E faz parte deste propósito a própria expansão da consciência. Nós não temos um registro genético com instruções para a vida, como no caso dos animais. Nosso propósito vai sendo descoberto e escrito durante o caminhar. Tem até uma frase de uma música famosa dos Titãs que gosto muito que diz: é caminhando que se faz o caminho. A descoberta de um propósito nos leva automaticamente a perceber que existe um sentido para a vida. Um sentido que vem com uma inquietação se instalando. E ela se instala gradualmente, passo a passo, durante o caminho. Lembram de Frodo, no filme O Senhor dos Anéis, quando foi chamado para sair do condado? Há um despertar da consciência e uma inquietação que nos leva para a ação, para agir. Durante o processo de conscientização, há uma necessidade de se inspirar em exemplos externos, para que esse sentido pessoal seja despertado em nós. Exemplos externos nos dará inspiração para darmos forma ao nosso propósito, à nossa essência, que é individual, que é única. O grande problema é quando confundimos inspiração com imitação. A inspiração não dá forma, ela dá motivação, ela inspira. Já a imitação vê no outro uma fórmula pronta para ser vestida em mim. Vê o outro como uma espécie de manual a ser copiado. Parece uma tendência instintiva. Lembrando que a natureza, todo ser vivo já tem um manual, algo escrito, algo determinado para ser vivido. No caso deles, tudo já está literalmente escrito em seus DNAs. Um gorila não vai acordar, abrir o iFood e pedir uma carne para comer. Por outro lado, o leão não vai escolher incluir em seu cardápio, em sua dieta, um broto de bambu. Sair do que está escrito é uma impossibilidade para eles. Eles são pré-determinados. Nosso caso é único e maravilhoso, mas também é angustiante, porque estamos escrevendo e descobrindo o nosso propósito durante o caminhar. Por outro lado, é muito mais cômodo imitar comportamentos e atitudes. Dá menos trabalho. É muito mais fácil comprar uma escultura pronta que esculpir algo original. E o grande problema da imitação é que ela produz um esvaziamento daquilo que é mais precioso em nós, a nossa originalidade, nossa essência. A probabilidade de ser feliz e encontrar um sentido para a vida imitando os outros é nula. É a mesma probabilidade de jogar 5 anos seguidos na Mega Sena da virada e ganhar todas as 5 vezes. No último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, há um texto interessante que diz que Deus nos dará um novo nome, o qual ninguém conhece, senão somente aquele que recebe o nome. Cada pessoa terá um nome único e intransferível. Nome é tudo aquilo, né? A palavra que designa a pessoa, que fala sobre suas características e personalidades. Interessante que a revelação sobre este novo nome, ela acontece somente lá no final do caminho, inclusive no final da Bíblia, no livro de Apocalipse. Isso pode indicar que no início da nossa história não havia um nome pronto, sendo necessário um processo de desvelamento e construção de nós mesmos. Para a ciência também somos únicos. E essa essência única somente poderá ser trazida à consciência quando olhamos para dentro. E a maneira mais prática de descobrir o nosso propósito é vivendo a vida de hoje com consciência. Não haverá uma revelação detalhada te induzindo a decisões que são suas. Não tem como consultar um oráculo e esse oráculo vir com um mapa determinando cada esquina da vida para a gente prosseguir. É necessário ter coragem, ousadia e simplicidade. Digo simplicidade porque a simplicidade facilita e traz paz ao processo.
A partir da simplicidade, passo a ver o que sempre esteve ali, mas não era percebido por mim antes, tanto como possibilidade de incluir ou de excluir. É vivendo o cotidiano com essa consciência existencial que vai permitir o encontro entre os acontecimentos da vida e o meu processo de evolução. Uma sincronicidade com a vida será percebida por mim. Essa percepção é interessante, porque traz junto a si uma certeza, uma confiança que lança fora todo medo. De modo que tudo aquilo que nos travava até então, que trazia medo e angústia, é enfraquecido. Opiniões, julgamentos e demanda social ficarão em seus devidos lugares. Passo a decidir e a viver conforme a minha consciência, conforme esse novo nome que está sendo construído com fundamentos de uma verdade legítima que surge de dentro, uma certeza inabalável. Uma maneira de potencializar o processo é fazer perguntas a si mesmo. Ao acordar, respire. Sinta o ar entrando e saindo. Tome um banho, molhe as plantas e receba este dia com gratidão. Após esse momento de relaxamento, pergunte: o que esse dia espera de mim? Como posso viver esse dia? Lembrando que 1000 milhas começa com um passo. Uma escultura é a soma de pequenas intervenções. 10 minutos, por exemplo, de autopercepção e reflexão ativa por dia serão 3.650 minutos por ano. Isso fará a diferença. Este é o simples mistério da vida que Jung chamou de processo de individuação, ou seja, você tornar você mesmo em sua melhor versão. E se alguém perguntar seu nome, lembre-se, está sendo escrito. Pense nisso.